gente vai dar continuidade. Agora vem o Fórum de Líderes. E para falar sobre esse assunto, nesta 8ª edição, alinhado aí com a celebração dos 80 anos da ABM, antecedendo aí por reflexões apresentadas pela professora Lúcia Galvão sobre a manutenção da juventude em idade madura, o Fórum vai debater também estratégias de renovação e sustentabilidade para a longevidade das empresas. Olha que bacana! Os líderes de algumas das mais importantes empresas de nosso segmento vão debater os desafios do mundo corporativo na busca pela longevidade das organizações. Em um cenário de constantes incertezas, além de demandas de stakeholders e do mercado, o tema será aprofundado e enriquecido com as experiências e diferentes visões dos executivos, oferecendo a outros gestores informações valiosas para o desenvolvimento de estratégias de crescimento e perenidade de suas empresas. Queremos muito que vocês participem do debate, tá? Então, a gente vai fazer com que vocês podem fazer suas perguntas por escrito ou a gente vai ter depois microfones disponíveis, tá ok? Vamos iniciar nosso fórum, então, convidando ao palco com muita satisfação Vânia Lúcia de Lima Andrade, consultora, membro do Conselho de Administração da ABM e coordenadora do Fórum. Uma salva de palmas, por favor. Também Albano Chagas Vieira, consultor, ex-presidente e membro do Conselho de Administração da ABM, moderador do Fórum. E agora os líderes. Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos e vice-presidente ArcelorMittal Brasil. Marcelo Tchara, CEO da Uzi Minas. Ricardo Lima, CEO da CBMM. Agora sim, Vânia, nós queremos muito ouvir suas palavras iniciais. Bom, gente, uma boa tarde. Esta é uma ABM especial para todos nós, uma ABM Week, pois estamos celebrando os 80 anos da nossa instituição. Depois da palestra da professora Lucielena Galvão, vamos iniciar a nossa conversa com executivos sobre os segredos da longevidade das grandes empresas. Desde já, agradecemos a eles pela presença e disponibilidade em dividir conosco os seus aprendizados. Para moderar o debate dessa edição do Fórum de Líderes, convidamos o Albano, executivo e conselheiro de grandes empresas, além de ex-presidente, atual conselheiro e grande colaborador da ABM. A conversa será boa. Então, Albano, a batuta está com você. Bom, boa tarde ainda, né? Não passou 18 horas ainda. Bom, nós temos aqui hoje 4 empresas longevas, com 4 executivos jovens. O Marcelo é o mais próximo da idade dos mais velhos, mas também é bem mais jovem que todos nós aqui do Conselho da ABM. Mas são empresas longevas. Ele tem aqui o Gerdau com mais de 120 anos, tem a ArcelorMittal, que o braço Arbed da Arcelor tem 110 anos, começou em 1910. CBMM 55. Eu tive na CBMM em 76, visitei em Araxá. E temos também a Uzi Minas, que eu vou falar também de 56, porque começou a obra, a empresa já estava viva, né? Então, são empresas longevas que têm capacidade de se multiplicar cada vez mais. São empresas modernas e a gente vai falar um pouco de cada um desses itens que a gente está discutindo aqui hoje. O que a gente precisa para ser uma empresa sustentável? A gente precisa ter... Primeiro, tem que ser lucrativa. A empresa precisa crescer e ter lucro, né? Precisa ter resultado positivo para continuar viva. Ela tem que olhar o que são as necessidades de curto e médio prazo. A gente precisa ter o balanço global, a estratégia, olhando o que está acontecendo no mundo globalmente e ver o que são as diferenças locais.
Tem que adaptar para os efeitos geopolíticos, cada vez mais isso hoje é importante. A gente tem aí um mundo diferente do que foi o mundo, por exemplo, quando eu comecei há 50 anos atrás. Eu e o Sérgio aqui somos talvez um dos mais antigos nesse setor. A gente começou num mundo completamente diferente hoje do mundo de hoje, né? Você tem que ter comunicação muito mais ativa, tem que ter gerenciamento de marca, de etiqueta, ou seja, tem que ter um nome, você tem que fazer força com aquele nome e tem que ter, ver o governo, os impactos das ações de governo. Eu não vou ler todos, mas se você quer falar de gerenciamento estratégico, você tem que, de novo, garantir profitabilidade, tem que ter um balanço entre estratégia e regulação. Hoje a gente está falando, nós somos um setor de aço e mineração e metalurgia, que é um setor muito focado de bons resultados por conta de vista da emissão de carbono. Então, hoje existe uma tendência e uma exigência muito grande da gente buscar melhorar esse processo. Para isso, precisa ter financiamento. Você não consegue fazer nada hoje sem muito investimento. As nossas empresas, quer seja tanto a CBMM quanto as siderúrgicas ou mineração, são empresas de capital intensivo, precisa ter dinheiro disponível. Esse dinheiro é caro e tem que ter uma estrutura legal que permita isso acontecer. Tem a internalização da agenda ESG, muito se fala de ESG, e, no fundo, na prática, eu acho que todo o setor metalúrgico, mineração, a gente sempre trabalhou com isso, né? Porque é um processo que a gente tem muito o lado social, tem a segurança das empresas, a gente trabalha muito forte nesse setor já há muitos anos. A gente tem que ser transparente, tem que ter o compliance cada vez mais importante no dia a dia, diversidade e a relação com as comunidades. Seguindo economia circular, cada vez mais a gente precisa fazer com que tudo que nós produzimos como produtos e subprodutos sejam aproveitados no contexto como um todo. A gente tem que se preocupar com aquilo que está dispondo no final da produção e atrair e reter jovens, a mão de obra jovem, né? Eu me lembro, em 99, 2000, eu fiz uma campanha muito grande. Eu fui em 8 universidades brasileiras para convencer aos alunos que eles podiam pensar em trabalhar, como no caso da minha área de atuação, que era a siderurgia. Nós fomos a universidades no Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo, Minas Gerais. Fizemos todos um tour geral em 8 universidades para mostrar que siderurgia era algo pesado, entretanto tinha tecnologia e o mundo precisa cada vez mais de aço. Inovação, mudar o mindset e ter uma imagem e mudar a percepção da indústria. E, finalmente, essa demanda da sociedade hoje em dia de descarbonização, isso hoje é um ponto fundamental. A gente não tem como pensar em andar de uma forma adequada, crescer, motivar as pessoas, se não pensarmos em melhorar a nossa emissão de carbono no setor industrial, quer seja mineração, siderurgia e metalurgia. Transição energética é um ponto fundamental. Nós estamos aí, todos eles, trabalhando para ter cada vez mais uma matriz energética mais razoável. Quando eu falo nós no mundo, a gente no Brasil, nós hoje temos uma matriz energética boa. Entretanto, se nós formos brigar por ter hidrogênio no futuro, para acelerar o processo de melhor descarbonização no setor siderúrgico, a gente vai desequilibrar a matriz energética de uma vez só direto, né? Novos materiais e produtos verdes, de modo que a gente consiga ter uma sociedade mais tranquila. A professora Galvão acabou de falar aqui de inteligência artificial. O mundo da inteligência artificial, ele chegou. O time que está aqui, a menos talvez do Ricardo, nós vimos uma palestra no Congresso do Aço Brasil no mês passado sobre inteligência artificial, que certamente deixou alguns de nós com bastante preocupação, porque algo está aí, a gente vai ter que usar esse recurso. Entretanto, os inputs que vão ser colocados nesse banco de dados, que todo mundo vai poder acessar, vai depender de pessoas
que tenha o conhecimento técnico, que isso não sai de nada, precisa alguém imputar esse processo lá dentro. Transformação dos processos, o perfil dos empregados, cada um dos colaboradores vão mudando seu perfil, e a cultura e o modelo de negócios. E eu vou, a última parte, então, é a tecnologia e o desenvolvimento científico. Tem que ter uma integração melhor, a gente precisa de, cada vez mais no Brasil, incentivar esse processo de buscar o apoio da academia com a indústria. A gente tem isso, de uma certa forma, muito mais forte nos países aqui fora do Brasil. O endowment que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, ele é muito forte. Com isso, você acaba pilotando bastante dentro das universidades a fazer um trabalho forte para dentro das empresas. A gente precisa cada vez mais, e quando a gente vê o NMET, vê os alunos aqui na escola, como o Sérgio falou mais cedo, mais de 500 alunos aqui no congresso da ABM Week, isso é fundamental. Tem que cada vez mais ter jovens e ter essa mão de obra funcionando e trabalhando conosco. Liderança e ser colaborativo nesse processo. Bom, eu vou passar agora tempo para os meus colaboradores, meus amigos aqui da siderurgia e da metalurgia. Bom, eu vou chamar a primeira pessoa aqui para falar. Boa tarde. Vou começar contando um pouquinho da história da CBMM, talvez nem todos conheçam, né? Como nós estamos celebrando 80 anos da ABM, a CBMM, como foi comentado aqui com o Albano, foi fundada em 1955, em outubro de 2025 vai estar comemorando seus 70 anos. Como é que a gente faz, então, para garantir a longevidade de uma companhia com 70 anos, garantir que o sucesso que tivemos até aqui possa ser perpetuado, né, pelas próximas décadas? Acho que a primeira coisa é um profundo respeito por toda aquela estratégia que nos trouxe até aqui e que a gente mantém alguns pilares que são extremamente valiosos e que não faz nenhum sentido mudar. O primeiro pilar é investimento em desenvolvimento de ciência e tecnologia. Vocês imaginem, há 70 anos ninguém sabia usos, aplicações para o metal nióbio. Pouco se conhecia também de processos que fossem processos de alta produtividade, de baixo custo, para sair do minério e chegar em produtos de alto valor agregado. Então, desde o início, a história da CBMM foi fazer parcerias com universidades, centros de pesquisas, com clientes que foi conquistando ao longo do tempo, para que a gente pudesse cada vez mais desenvolver o mercado. Tinha que criar um mercado que era completamente inexistente. E ao longo dessas décadas, a gente vê que isso vai crescendo. Durante muito tempo, esse crescimento acompanhou também a produção de aço bruto no aço. Hoje, nós temos aí quase que 90% do uso do nióbio indo para a indústria siderúrgica. O aço, ele tem suas propriedades, né? Propriedades são melhoradas com pequenas adições de nióbio, são gramas de nióbio por tonelada de aço produzido. Temos aqui, né, nossos grandes clientes com quem a gente desenvolve projetos, todos eles, né, que colocam o aço brasileiro realmente na vanguarda, no estado da arte do aço global. Projetos que nós temos com todos eles ao longo dessas décadas. E assim, fomos crescendo a companhia. Outra estratégia que a gente tem é sempre manter uma capacidade de produção à frente da demanda. Nós somos uma companhia que tem uma liderança global, que tem um market share expressivo, exportamos para 50 países, mais de 500 clientes. Então, mantemos uma política de sempre termos um investimento em capacidade à frente da demanda para que a gente possa garantir o fornecimento a todos os nossos clientes. Temos uma meta que até 72 horas, em qualquer lugar do planeta, tem que chegar a qualquer um dos nossos produtos, do nosso portfólio, que é um portfólio bastante completo. Esse produto principal é o ferro nióbio, uma liga de ferro com nióbio, mas nós temos, mais recentemente, procurado desenvolver outros produtos. Então, à medida que a gente tem um conceito, uma estratégia que se mostrou, né, ser uma estratégia de sucesso, a gente olha para trás e vê, puxa, o que a gente pode aprender com as gestões anteriores, o que a gente pode repetir no mundo que tem nos desafiado cada vez mais.
Bom, nós temos olhado, então, para outras indústrias que a gente possa ter um crescimento similar àquele que nós tivemos na indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica sempre vai ser o core business, tem muito ainda de crescimento, então ainda tem muita pesquisa, muito desenvolvimento, muito trabalho em parceria para ser feito, mas começamos a trabalhar em paralelo com outras indústrias. Somos uma empresa basicamente de metalurgista, eu sou engenheiro metalurgista, nós temos um corpo técnico de metalurgista bastante forte ao redor do mundo. Aí começamos a olhar e vimos que, recentemente, as tendências globais apontavam para a eletrificação, e a eletrificação veio para ficar. A eletrificação dificilmente vai deixar de ter um crescimento, a gente pode discutir o quanto que isso vai ser, se a inclinação vai ser maior ou menor, mas a eletrificação é uma tendência global. Em 2014, pegamos aí um grupo pequeno de engenheiros químicos e começamos a estudar o óxido de nióbio, não mais a liga ferro-nióbio, para aplicação em baterias. Resumindo essa história, depois de 10 anos, temos essa tecnologia já desenvolvida, tanto o uso no polo positivo quanto no polo negativo. Temos um primeiro veículo que foi feito com essa tecnologia e a companhia começa a crescer também em outros segmentos, repetindo essa história de sucesso. Então, acho que, respondendo à pergunta, o que fazer para a longevidade, é aprender com o passado e ousar no presente. Trazer novas competências, trazer novos profissionais, trazer novos conhecimentos, mas sempre investindo em ciência, sempre investindo em tecnologia, sempre procurando suportar o mundo naquelas tendências globais que certamente ocorrerão. Também aprendemos, com o nosso passado, a importância de ESG. Aprendemos, na década de 80, a CBMM já tinha um centro de desenvolvimento ambiental, que até hoje existe, onde trabalhamos ali na preservação da flora e da fauna dos cerrados. Temos uma equipe de veterinários, de biólogos que trabalham desde a década de 80. Já passaram por ali mais de 80 mil estudantes das escolas primárias, das regiões, que recebem aulas, informações, para que eles possam adquirir conhecimentos com os nossos profissionais. Isso continua presente na companhia. Também todo cuidado com ética, integridade. No ano passado conseguimos a certificação da ISO 37001, que é contra a corrupção. À medida que a gente vai crescendo, que nós estamos nesses 50 países, em mercados novos que a gente não conhece, nossos processos têm que ser cada vez mais fortalecidos para que nós tenhamos uma proteção contra qualquer tipo de problema. Então, são esses os valores que sempre trouxemos. Cuidado com segurança, segurança de qualquer um que adentra as nossas operações, cuidados com as tecnologias para permitir mais seguranças. Temos barragens e a gente procura trabalhar não só com o melhor existente, mas já desenvolver a tecnologia das barragens do futuro. Para isso, fazemos parcerias, por exemplo, com a Colorado School of Mines, que é referência nesse sentido. Tudo que a gente aprende com eles, trazemos para fazer um piloto dentro do nosso site em Araxá, em Minas Gerais. Então, acho que essa é a história que eu queria contar para vocês, que tem nos trazido até aqui, e que a gente tem o grande desafio de seguir essa história de sucesso da companhia até aqui. É um desafio que não é fácil, uma companhia de sucesso, uma companhia rentável, com atuação global, e hoje em dia nós temos que enfrentar todo esse cenário geopolítico, sanções, uma série de complicações, para que a gente possa continuar crescendo. Muito obrigado. A gente que agradece essa troca, e agora vamos ouvir então a experiência de Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, CEO da ArcelorMittal, Aços Planos e vice-presidente ArcelorMittal Brasil. Boa tarde a todos e todas. É uma honra para a ArcelorMittal estar presente nesse painel e com executivos aí de sucesso nas suas empresas e uma moderação de um veterano da siderurgia e uma veterana, a Vânia aí, que é ícone também, né, no segmento. Para ter sucesso, a gente precisa de ter propósito e valores. O nosso grupo, que está aí mundo afora, nós estamos em mais de 60 países, nós temos um propósito bastante profundo, que é aços inteligentes para as pessoas e o planeta, e temos valores inegociáveis: segurança, saúde, sustentabilidade, qualidade e liderança. E para viver os valores, nós precisamos do nosso capital humano. Então, parte do princípio que a gente entenda que o sucesso da organização é através das suas pessoas. E para o capital humano conseguir
viver e fazer o propósito e os valores serem verdade a cada dia, precisam ser tratados com todo o respeito, e o respeito desenvolve relação de confiança, desenvolve transparência, tão importante no dia a dia das nossas vidas, permite que as pessoas trabalhem de forma integradas, motiva as pessoas e inova, né? Acho que juntar esses líderes aqui é uma inovação que a ABM, todo ano ela está inovando. O ABM Week é uma grande inovação, que se não fosse o Covid estaria na 9ª ou 10ª edição. O Covid atrapalhou um pouquinho, mas a ABM Week é uma iniciativa de alta simplicidade e valor tremendo. E a gente precisando do capital humano, entendendo que temos que cuidar das pessoas, a gente faz os valores acontecer, a sustentabilidade em toda a sua esfera. Nós, no Grupo ArcelorMittal, nós temos uma direção de uma certificação multi-stakeholders, uma certificação internacional chamada Responsible Steel. Essa certificação nós já temos 35 unidades industriais do grupo certificadas, sendo 3 delas no Brasil, e sendo a unidade de Tubarão, no Espírito Santo, a primeira das Américas a ser certificada no Responsible Steel, que reúne 13 tópicos de gestão, passando por governança, sistema de gestão, a liderança da empresa, a relação com comunidades, direitos humanos, direitos trabalhistas, mudança climática, o meio ambiente no que se refere à gestão hídrica, gestão de emissões e por aí vai. Então, é uma certificação que mostra o quanto o ESG está no nosso sangue, né? E isso já é DNA da empresa, no mundo afora, e a gente faz isso porque a gente acredita nos valores da nossa organização. Nós nascemos, por exemplo, a unidade de Tubarão, quando foi concebida na metade da década de 70, já concebiu aquela unidade que hoje tem capacidade de 7,5 milhões de toneladas de aço, com água do mar, já enxergando que o futuro da água é para a sociedade. Esse é um exemplo que nós temos geração de 500 megawatts de energia através de recirculação de gás, economia circular, e toda a refrigeração das caldeiras é feita com água do mar. E a água do mar retorna para o mar, criando um habitat do maior projeto Tamar do Brasil, fica em Vitória, no Espírito Santo, onde tem visitações, controle, exame médico das tartarugas. Temos também naquela unidade o projeto do Caimã, que é uma ONG que cuida do jacaré do Papo Amarelo. Acreditem, porque é verdade, nós temos mais de 600 jacarés na unidade da ArcelorMittal Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo, em 7 lagoas preservadas. São alguns exemplos de sustentabilidade que a gente faz através das pessoas. E, obviamente, olhando para frente, a gente trouxe para o Brasil o centro de pesquisa. Nós somos 12 unidades de centro de pesquisa no mundo, mais de 1.700 pesquisadores, e temos, desde março de 2015, um centro de pesquisa aqui no Brasil. É uma novidade para a gente, que com mais de 100 anos de operação nas várias unidades, o nosso crescimento no Brasil foi em crescimento de investimento nas nossas unidades em aquisições. Estamos com o aprendizado do centro de pesquisa, que traz aceleração e muita coisa, inclusive inteligência artificial, que a gente já aplica nos nossos processos. Então, o futuro, a gente sabe, ou tem a visão e a ambição de onde a gente quer chegar daqui a 10, 20 anos. E, através dos valores, do propósito, do nosso capital humano, a gente tem uma convicção muito grande que chegaremos lá. Estamos trabalhando em verticalização da nossa organização, e o futuro da nossa organização vem da capacidade, da forma como a gente cuida das nossas pessoas. E é isso que a gente busca na atração, na aproximação com a universidade, aproximação com as escolas do SESI e do SENAI, capacitando os jovens, atraindo mulheres para a nossa organização. Nós mais que dobramos a quantidade de mulheres da nossa organização nos últimos 7 anos. Obviamente que a gente ainda está na faixa de 15%, 17%, mas a gente era 7%. Nós já temos 21% no Brasil em mulheres em funções de média alta liderança da nossa organização. Então, esse é um pano de fundo que mostra como que a nossa organização no mundo e fortemente no Brasil, fazendo acontecer o nosso propósito, nossos valores, através das nossas pessoas.
É isso que eu tinha para fazer essa introdução inicial, e na hora do debate a gente pode se aprofundar em mais um pouquinho disso aí. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos mais uma participação ilustre e agora chamo então Marcelo Tiara, CEO da Uzi Minas. Obrigado. Tanto tempo, não? Espero que meu portunhol seja melhor agora, que de hoje. Tratando de compartir com vocês como fizemos para chegar, ou como fez a história de Uzi Minas para chegar até aqui, eu não vou repetir. Não, acho que é interessante enfocar no presente e no futuro. E aqui quero compartir com vocês algo, porque os valores principais para a longevidade não somos nossas empresas, são empresas de capital intensivo. Nós temos miles de pessoas que trabalham. Nós transformamos minério em produtos de tecnologia de qualidade. Nós convivimos com comunidades onde há dezenas, cientos de miles de pessoas aí de lado. Longevidade é meio ambiente e segurança. Quando eu era garoto, era menino, nós somos uma família de 4 irmãos. Meus pais, o pai era médico, professor universitário, toda uma carreira, hospital público, uma dedicação, para mim era mi ídolo, digamos, não? E quando salíamos de férias, os 6 na família, os 6 íamos no carro. Íamos 3 na frente e 3 atrás. Não falam de cinto, existia. E alguns de nós iba e mudávamos, ir a uma festa, ir de festa. Claro, eu de grande, quando visitava meus pais e saía do carro, eu não iniciava a marcha do carro sem que eles colocaram cinto. A indústria e a siderúrgica, nós tivemos uma transformação profunda. Lo que era tolerável 10, 20, 30, 40 anos atrás, hoje não existe. Poluir não é só cumprir uma norma. Nós temos que ganhar a licença para operar, o respeito dos vizinhos, e isto se gana no dia a dia. Isto mudou completamente a forma de operar. Longevidade hoje, para Uzi Minas, e acho que falo para todo o sector, significa respetar o meio ambiente profundamente como uma norma, como um valor, como um princípio. Respetar as seguranças e ser referentes em matéria de segurança. Nós estamos procurando desenvolver um profundo programa de conscientização disto, porque não é só falar, não é só apresentar, é respirar. É conseguir que um operador, às 3 da manhã, em uma planta de Sinter, quando vê que algum parâmetro operacional desvia e gera uma emissão que não está acima do limite, que está perto do limite, ainda cumprindo a norma, cumprindo a lei, mas está perto, tem a sensibilidade, o treinamento, o foco, o direcionamento e o exemplo de los chefes, si este processo se para, se corrige e se resuelve. O peor que nos puede pasar es que la comunidad sofra nuestras operaciones. No voy a hablar de rentabilidad, no voy a hablar de eficiencia operacional, que es la base para conseguir todo esto. No voy a hablar de rentabilidad, no voy a hablar de principios que son básicos para que exista una compañía. Crear valor para los stakeholders, para los accionistas, para sus empleados, para el Estado pagando los impuestos, para los fornecedores, para los clientes, que son la razón de ser y que son los únicos que colocan dinero o día todo. No voy a hablar de eso. Falo que para poder operar na indústria, para ser perenes na indústria, temos que ser excelentes en el medio ambiente y la seguridad. Y eso se faz con liderança, con conocimiento, con foco, con investimento. Descarbonización, todo el mundo fala, é difícil, gente. Transformar nossos processos industriais, 70% do planeta é alto forno, 2 toneladas de CO2 por tonelada do aço, na média. No Brasil estamos no 1,7, um pouco menos, porque há acerias elétricas, porque há aço verde, porque há um mix. Brasil tem competitividade nisso. Mas transformar a indústria
requiere un enorme esfuerzo financiero. Y toda la sociedad tiene que ayudar a contribuir a que esto ocurra. Los gobiernos fomentando y promoviendo el desenvolvimiento de tecnología para poder instrumentar. Los clientes tal vez van a tener que pagar otro precio. O sea, la descarbonización, el futuro, el desafío que tenemos con la industria es encontrar de forma inteligente cómo hacemos para realmente dejar de impactar el medio ambiente en forma concreta. Todo el mundo habla de la necesidad de bajar las emisiones. Cuando fue la crisis con la guerra de Rusia y Ucrania y paró el gas en Europa, se reactivaron centrales térmicas con carbón. ¿Dónde está el cuidado de la emisión? Y claro, sin energía eléctrica no hay vida. Ahora la energía nuclear ya se ve como verde. O mundo es cambio. Nós, en nuestra industria, para sobrevivir, para ser perennes, nós, los industriales, tenemos que ser innovadores y estar preparados para el cambio a cada momento de nuestra existencia. Tenemos que ser abiertos. A Lucía fue extraordinaria en cómo explicaba lo bon de ter cabello blanco a veces, ¿no? Y fue inspiradora realmente lo que me comentó. Nos, en Usiminas, y falo también que en toda nuestra industria, nos tenemos que ser capaces de captar el conocimiento de los más bellos, el expertise de los más bellos, y captar los jóvenes, porque nuestras empresas necesitan de personas jóvenes de generación X, Epsilon, Z, y también de baby boomers, que tienen el conocimiento y tienen la experiencia. Entonces, nos tenemos que ser capaces de inspirar, de llegar en los jóvenes la vocación para estudiar, aprofundar el conocimiento para trabajar en nuestros negocios, en nuestras empresas, que son innovadoras y que ofrecen un futuro en esto. Y en esto les comento algo, por eso creo además que longevidad, crecimiento, visión de largo plazo, tiene mucho que ver con la educación. En Usiminas estamos enviando un grupo de 50 profesionales a 2 importantes centros de formación. Estamos enviando a la Universidad de Pensilvania, a Wharton, un grupo de ejecutivos para hacer un programa a fondo en leadership. También en México, también en Brasil. Estamos en un profundo plan para captar un grupo de jóvenes profesionales para lanzar Global Trainees con visión internacional, con experiencia en otras operaciones de nuestros accionistas, para poder promover, incentivar el conocimiento y renovar la capacidad de ejecución de nuestras operaciones. Por eso es muy importante pensar en la educación. Antes de ser responsable de Usiminas, yo he sido de Ternium Brasil. Tengo el orgullo de poder ver cómo fruto de la visión y generosidad de los accionistas, colocaron 200 millones de reais para construir una escuela técnica de referencia en América Latina y que está siendo construida. Esa escuela está en Santa Cruz, zona oeste de Río de Janeiro, una de las zonas que tiene más necesidad de desenvolvimiento. Y esa escuela va a ser con bolsas, abierto a todo el mundo. Y sin condicionantes para que trabajen en la compañía, sino para que trabajen en la sociedad. Y son formaciones técnicas. Y eso es un legado. Y nos queremos construir en Usiminas un legado también para el futuro en las comunidades, dando soporte a actividades educativas que nos permitan formar, desenvolver, ser parte de la sociedad. Mas solo eso es posible en la medida que cuidemos, respetemos y demos muestra a la comunidad, a la sociedad, que el medio ambiente es un valor fundamental. Obrigado. Dando continuidade, então, vamos ouvir Gustavo Werneck, ele que é CEO da Gerdau. Bom, boa noite a todas e todos. Espero que vocês estejam bem. Para mim é uma honra e uma alegria participar junto de vocês aqui essa noite. Então, queria inicialmente parabenizar a toda a liderança da BM por esse evento. Fazia já um tempo que eu não vinha, né, em um evento cada vez mais bonito, maior. Então, queria
parabenizar não só as lideranças da ABM, mas também agradecer para todas as pessoas que fazem com que um evento como esse seja possível, né? Aqui, na posição onde eu estou, a gente pode observar com mais atenção, né, os nossos colegas aí da imprensa, as pessoas que estão nos ajudando na preparação do evento, que montaram todo esse palco, né, a dona Lúcia, que eu encontrei ali há pouco, nos ajudando a fazer uma limpeza, né? Eu fui agradecer pessoalmente o fato dela ter nos ajudado a preparar o evento de hoje, né? Pessoas que acordaram muito cedo e que tiram a sua renda e o seu sustento nos ajudando aqui na preparação de um evento como esse. Também queria dizer que é um privilégio para mim, né, participar junto com meus amigos, né, o Ricardo, o Marcelo e o Jorge. E não queria deixar de registrar também, né, e mandar assim, um enorme abraço para o Sérgio Leite, que está aqui na frente, né, uma pessoa incrível, né, que muito tem contribuído para o sucesso da nossa indústria do aço, Sérgio. Então, queria registrar a tua presença e, mais uma vez, em público, reforçar a minha admiração pessoal. O Sérgio, que nesse momento ele lidera o Conselho do Aço Brasil, e certamente a gente vai continuar trabalhando para tornar o nosso mundo do aço cada vez melhor. Mas o mais importante, eu diria que nesse momento, eu queria fazer um enorme agradecimento a todas e todas vocês pelo incrível trabalho que tem feito ao longo do ano, para vencer todos os desafios, para vencer todas as dificuldades, todas as complexidades que o mundo do aço tem no Brasil, e fazer a gente chegar agora nesse ano com a nossa indústria cada vez melhor. Aproveitar também, né, para lembrar da importância que tem da gente parar de falar siderurgia, né? A siderurgia, ela remete a uma coisa meio antiga, né? Meio da Segunda Guerra Mundial. Então, cada vez mais, a gente parar de falar siderurgia, a gente falar indústria do aço, né? Porque hoje nós somos, de fato, da indústria do aço, uma contribuição muito decisiva que a gente tem feito no presente, né, para a transformação da sociedade, para a transição energética, e certamente, com o trabalho incrível que vocês têm feito, a gente vai continuar levando a indústria do aço do Brasil para passos cada vez maiores. Mas em fazendo esse agradecimento, né, e o incrível trabalho que todos e todas vocês têm feito, eu queria compartilhar a minha reflexão, né, quando eu chego aqui hoje, vejo pessoas incríveis e maravilhosas que têm muito contribuído para vencer esses desafios que a gente tem tido no mundo do aço. Eu tenho a percepção que a gente não tem colocado o mesmo esforço, a mesma dedicação, a mesma energia para a gente resolver problemas e a gente resolver coisas que transcendem os resultados técnicos, os resultados financeiros da nossa indústria no dia a dia. E, particularmente, compartilho, né, a preocupação que eu tenho tido e as reflexões nos últimos meses, especialmente nesses debates, nesses questionamentos, e talvez nessa desaceleração que essa temática de ESG, ou essa temática de sustentabilidade, ela tem tido aí nesses últimos meses. Eu até compreendo, né, que exista um desafio enorme, talvez maior do que a gente imaginava quando a gente debatia as questões de descarbonização, alguns anos atrás. Compreendo os desafios tecnológicos, os desafios de quem vai pagar a conta de toda essa necessidade que nós vamos ter nos próximos anos de promover iniciativas mais estruturadas para a gente buscar a redução efetiva de emissão de gases de efeito estufa. Mas também é muito difícil compreender que toda a temática que está por trás do S, a gente não consiga dar passos maiores, para que com toda essa capacidade criativa ilimitada que nós temos, a gente não consiga resolver problemas que tanto assolam o dia a dia da nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil. Eu queria citar 3 exemplos de coisas assim que estão, diria, cada vez mais trazendo inquietações para mim no meu dia a dia, e aproveitar também esse momento para fazer talvez um convite, ou expressar o desejo que a gente consiga cada vez mais, de forma coletiva, colocar iniciativas e colocar esforços para que a gente possa, ao longo dos próximos anos, a gente poder evoluir em alguns temas que, como eu comentei, muito me inquietam. O primeiro tema é a questão de segurança do trabalho no Brasil. Para mim é muito chocante assim que entra ano e sai ano e a gente não consiga evoluir na redução do número de acidentes de trabalho, das fatalidades no Brasil. É muito chocante para mim, assim, quando vê, por exemplo, os 2 últimos anos, 2022, 2023, e só de empregos formais, aquelas pessoas que têm carteira assinada, foram 2.500 pessoas que perderam suas vidas no ambiente laboral. A gente fica chocado quando tem um acidente aéreo, como aconteceu há pouco tempo, né?
Se 2.500 pessoas que perdem a vida, é como se todo mês caíssem 3 aviões como esse. Então a gente se choca com um acidente aéreo, mas a gente talvez não se choca sabendo que no dia de hoje 3 ou 4 brasileiras e brasileiros não vão voltar para sua casa no final do dia, vão deixar as suas companheiras, suas esposas, seus maridos, seus filhos e as suas filhas, porque nós, como líderes, não fomos capazes de criar as condições nas nossas empresas para que os acidentes de trabalho não acontecessem. Então, acho que nós temos capacidade de sobra, nós temos condições de evoluir significativamente nesse tema no Brasil nos próximos anos. Então, queria deixar aqui o convite para que a gente possa colocar esforços adicionais nesse tema. Acho muito chocante para mim também, quando eu saio do escritório e vim para cá, e reparando o que acontece nas ruas, né, e ver continuamente o crescimento do número de pessoas no Brasil que vivem na rua no dia a dia. Né? Os números do ano passado mostram que 300 mil pessoas hoje no Brasil, elas dormem nas ruas porque não tem um lar adequado. E a gente que trabalha no mundo do aço, e nós produzimos um insumo muito relevante para a indústria da construção civil, eu firmemente acredito que a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo. É inaceitável que 300 mil pessoas hoje, né, não têm onde dormir, porque nós não fomos capazes ao longo do tempo de criar condições de que esse problema da habitação no Brasil fosse resolvido, minimizado. E não adianta, todos nós sabemos, né, que não adianta colocar toda essa conta no poder público, isso não será resolvido, né? Então, queria, dentro da temática do S também, fazer um convite que a gente, juntos, possamos colocar ainda mais energia, ainda mais esforços, para que problemas como esse a gente possa, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que a gente vier para eventos como esse, a gente se orgulhar de avanços também no tema da habitação, que, como eu comentei, são insumos que a gente produz no dia a dia. E um terceiro tema, esse mais novo, que também tem ocupado bastante tempo assim, das minhas reflexões, de colocar ações mais estruturadas, é um crescimento muito significativo dos temas de saúde mental e bem-estar nas nossas empresas no dia a dia. A gente sempre se preocupou muito com os temas de saúde física, com a medicina tradicional, com os planos de saúde, mas é chocante, assim, eu vim acompanhando esses indicadores de uma maneira mais próxima nos últimos 5 anos, e a deterioração que houve nesses indicadores de saúde mental. Eu tenho a amostra da Gerdau, né, onde eu acompanho no dia a dia, mas venho acompanhando também outras empresas que têm medido isso. Para vocês terem uma ideia de quanto isso me preocupa, né, a gente, já há 5 anos, a gente implantou um programa de saúde mental e bem-estar na Gerdau. Uma das iniciativas chama Mais Cuidado. Mais Cuidado é uma espécie de hotline, uma linha, onde todos os colaboradores e colaboradoras, os seus familiares, quando enfrentam alguma situação relacionada à saúde mental, eles pegam o telefone e ligam pedindo ajuda. No ano passado, a gente recebeu 5.000 ligações. 5.000 pessoas, familiares ou colaboradores que enfrentaram dificuldades no nosso dia a dia. Muitas vezes uma operadora que está lá operando uma ponte rolante de aço líquido de 100 toneladas, que está com um problema em casa, a filha em depressão, a filha com ansiedade. Como é que essa pessoa tem condição? Como é que a gente pode querer criar um ambiente de felicidade, de bem-estar, onde coisas como essa estão mais presentes no dia a dia? Dessas 5.000 pessoas que nos ligaram pedindo ajuda ano passado, problema número 1, ansiedade e depressão. Problema número 2, questões financeiras. Pessoas que não, às vezes, sabem fazer um orçamento doméstico, né, que não tem uma planilha de gastos, então a gente envia especialistas financeiros para as casas das famílias, para que possamos ajudar na preparação de um orçamento doméstico, numa arbitragem de juros. Problema número 3, uso de remédios controlados, drogas e opioides. Problema número 4, no passado, é que nas medições que a gente fez esse ano, está indo para número 2, apostas online, bets. Né? Pessoal, esse problema, ele vai nos assustar cada vez mais. Isso é uma temática muito séria dentro do S também, do ISD. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos na minha introdução, talvez a sensibilizar a todas e todos que estão aqui, que nós temos capacidade para a gente colocar mais esforços, mais energia, mais dedicação, porque a mesma capacidade que nos trouxe até aqui de resolver problemas técnicos, tecnológicos, de trazer empresas como essa para um outro patamar de resultados que a gente tem tido, essa mesma capacidade criativa, essa mesma energia, ela pode ser convertida ao longo dos próximos anos para a gente resolver problemas tão sérios quanto esse, que são problemas que eu trouxe aqui. Então, queria novamente agradecer, parabenizar a todas e todos vocês, e dizer que podem contar comigo e com todos os amigos que estão aqui também, para que juntos a gente possa trabalhar ainda mais, para a gente deixar um legado que ele seja
cada vez mais valorizado, que na breve existência que a gente tem sobre esse planeta, quando a gente olhar para trás, a gente possa ter orgulho não só do legado técnico que a gente deixou para as empresas, mas especialmente da contribuição decisiva que a gente pode deixar para muitas famílias aqui no Brasil. Muito obrigado. Aí, então, os exemplos de estratégias de renovação e sustentabilidade para a longevidade das empresas. Nós trouxemos o depoimento de Gustavo Werneck, Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, Marcelo Tchara e Ricardo Lima. Bom, nós temos a produção aí que está distribuindo papel e caneta para fazerem pergunta aos nossos convidados. E agora, para conduzir o debate com os nossos palestrantes, convidamos, então, Albano Chagas Vieira. A primeira pergunta eu vou fazer para o Ricardo. Ricardo, você falou muito sobre desenvolvimento científico e tecnológico, né? A pergunta para você vai ser a seguinte: qual a visão da empresa, da CBMM, sobre desenvolvimento científico e tecnológico como base para a longevidade e quais as estratégias mais adequadas para a implementação? Mano, eu diria que realmente esse é um pilar de estratégia da CBMM e é vital para que a gente possa crescer. O principal desafio que nós temos hoje é, como sempre foi, promover o crescimento do mercado, um mercado ainda pequeno, né? E para isso tem que desenvolver novas aplicações e através de pesquisa, de ciência, de tecnologia, procurando novos segmentos. Nós temos investimentos anuais da ordem de 250 a 300 milhões de reais. Esse ano temos, se não me falha a memória, 239 projetos que estão sendo conduzidos, alguns com universidades, outros com os clientes, muitos aqui com os nossos colegas presentes, para que a gente possa realmente ir garantindo o futuro com novas aplicações e que a gente possa entender também aonde que a gente pode estar ajudando os nossos clientes na perpetuidade deles. O tema descarbonização. Nós temos esse tema dentro de casa. Escopo 1, escopo 2, escopo 3, se eu pego a soma deles, de 2019 para cá, nós reduzimos, o nosso número era 5,1 toneladas de CO2 por tonelada de ferro nióbio, e agora estamos em 1,66. Então, saímos de 5,1 para 1,66, né, nesse horizonte de 5 anos. Além disso, o quanto que a tecnologia do nióbio pode estar sendo utilizada pelos nossos clientes para também ajudá-los nessa agenda. Tudo isso é através de estudos, de projetos, de parcerias que são feitas e sempre parcerias de longo prazo, de longa duração. Então, os nossos clientes são aqueles clientes que nos acompanham por décadas e que a gente pretende manter essa relação. Sempre com um pilar de tecnologia sendo o nosso grande diferencial. Para isso também, investimento em profissionais. Investimentos em pessoas que tenham cada vez mais a capacidade de ampliar o nosso leque de atuação. Tínhamos aí um time muito forte, ainda temos e sempre teremos, de metalurgistas. Cada vez mais agora nós temos engenheiros químicos com as aplicações que estamos desenvolvendo. Nos últimos anos, fomos buscando trazer novos profissionais, novas competências que nos ajudem nessa jornada de buscar novos desenvolvimentos. Eu diria que essa é realmente a fórmula que nós acreditamos nos levar para o futuro. Obrigado, Ricardo. Próxima pergunta eu vou fazer ao Gustavo. Gustavo, da valor da marca e comunicação no Gerdau, de que forma é conduzida essa comunicação interna e externa, objetivando a perenidade do valor e a marca da empresa? Tá bom. Recentemente eu dei uma entrevista no Valor Econômico, né? E a repórter me perguntou assim sobre, né, o que eu faço no meu dia a dia, como é que a vida é muito corrida, que tu não tem tempo para nada, né? E eu vou falar para vocês, tá? Vou responder a mesma coisa que eu respondi para ela, tá? Isso é uma inverdade, tá? Às vezes a gente acha que fica contando essa história de que a gente é muito ocupado, que não tem tempo para as coisas, né? Para talvez a gente mostrar para as pessoas que a gente é mais importante do que de fato a gente é, tá? Então, eu aprendi na minha vida, assim, que sobre liderança, que a gente se torna líder quando a gente para de tomar decisão e a gente passa a fazer escolhas, né? A hora que a gente para de tomar decisão no dia a dia e a gente passa a fazer escolhas, é um momento onde a gente se torna líder de verdade, né? E quando para tu fazer boas escolhas, tu tem que ter o acesso à variável que é mais relevante da vida que nós temos, assim, que é a variável tempo, né? Quando a gente tem acesso ao tempo, quando a gente aprende a importância que o tempo exerce no nosso dia a dia, nas reflexões, nos pensamentos, nas grandes escolhas que a gente pode fazer na nossa vida profissional e pessoal,
a gente de fato consegue transformar esse tempo em escolhas que transformam as nossas organizações, a comunidade, o Brasil, né? Muitas vezes o mundo também. Então, uma das escolhas assim, que eu tenho no meu dia a dia, né? Eu sempre busco trazer pessoas para trabalhar junto comigo que são pessoas melhores do que eu. Porque quando tu tem pessoas que são melhores do que você, em qualquer coisa que elas fazem, elas te estimulam a estudar mais, te estimulam a aprender mais. E quando tu traz pessoas assim, que são melhores do que você, tu não precisa ficar no dia a dia dizendo o que é que elas têm que fazer. Aí tu começa a delegar, tu começa a dar mais responsabilidade, aí tu começa a ter a tua agenda vazia no dia a dia. De tal forma que a minha agenda, assim, ela foi ficando vazia no dia a dia, né? Porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo hoje que é muito melhor do que eu nas coisas que eles fazem. Então, das reflexões do tempo que eu venho tendo nos últimos anos, né? Uma das escolhas, viu, Albano, que eu fiz é uma escolha de cuidar pessoalmente dessa questão de comunicação externa e interna. Uma visão não só de Gerdau, mas uma visão especialmente do setor, né? Na hora que eu faço o comentário ali da gente parar de usar siderurgia, é porque eu acho que a siderurgia ela é uma palavra que já não mais representa tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Indústria do aço, eu acho que ela representa melhor a evolução que a gente tem tido e ela abre uma agenda para mostrar a importância que o aço vai continuar tendo na humanidade como produto mais relevante. Então, na comunicação externa, né, eu venho refletindo também que, embora haja histórias maravilhosas das empresas, como foram comentadas aqui, empresas longevas e tal, a gente tem dificuldade de traduzir essas histórias em boas narrativas para que a sociedade compreenda o tamanho, a importância do que a gente faz no dia a dia. Então, um exemplo prático assim, né? Na semana que vem começa o Rock in Rio, né? E mais uma vez nós estamos lá porque a gente, com o nosso aço, a gente fez o maior palco de toda a história do Rock in Rio, que é o maior festival de música e entretenimento do planeta Terra, né? E a ideia ali do Rock in Rio, de fazer o palco, não é para a gente vender mais aço ou vender menos aço, o que é que seja, né? Porque a gente viu ali uma enorme oportunidade para nós, no setor como um todo, da gente falar da importância do aço reciclável, da importância que o aço tem, né, de ser infinitamente reciclável, a importância que o aço tem para o futuro da humanidade, especialmente nesse caso, para trazer à tona, né, a história de 1 milhão de brasileiras e brasileiros, 1 milhão de brasileiras e brasileiros que tiram o seu sustento todos os dias da catação de sucata no Brasil. Então, quantas pessoas sabem disso hoje, né, que tem 1 milhão de pessoas que estão aí hoje, no dia a dia, viu, Abono, catando sucata, que é uma matéria-prima tão fundamental para o dia a dia meu, do Jorge, do Marcelo, de todos nós, tá? Então, acho que tem uma oportunidade de sobra da gente melhorar as narrativas que a gente tem para contar e daí conseguir um apoio maior da sociedade, e a gente fazer o nosso negócio prosperar, e a gente fazer com que as pessoas se interessem mais de vir trabalhar junto com a gente, né? Então, a comunicação externa, eu acho que a gente está só começando a criar uma narrativa que ela representa aquilo que a gente quer do futuro, e todo o trabalho, como eu comentei, árduo, né, incrível que vocês vêm fazendo. E a comunicação interna também, eu acredito que ela tem que ser atribuição nossa no dia a dia, né? De tu ter tempo de andar, de falar com as pessoas, né? Eu, na minha agenda, eu dedico 60% do meu tempo com as pessoas. Como eu faço as escolhas, como eu comentei no dia a dia, uma escolha que eu fiz que 60% do meu tempo é dedicado em cuidar das pessoas. Então, cuidar das pessoas em todas as dimensões, saúde mental, né, desenvolvimento das pessoas, a contratação, a atração, a retenção. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, pelo menos, que a comunicação interna ela tem que ser uma atribuição cada vez mais exercida por líderes como os que estão aqui hoje. Então, vou encerrar por aqui, Albano. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta vai para o Jorge Luiz. Jorge, vamos falar um pouco de mercado de carbono, de descarbonização, que é um tema fundamental para o dia de hoje. Eu queria ver até que ponto no Brasil a falta de maior regulamentação e segurança jurídica e políticas de financiamentos para a descarbonização podem afetar a sustentabilidade da empresa. No Brasil, a indústria do aço, vamos fazer na vicissitude aqui, né, sugerida pelo Gustavo, ela é uma indústria de alta eficiência, comparada aí pelo mundo. A indústria do aço no Brasil emite CO2
30% no mínimo abaixo da média mundial e ainda maior de outros países aí fora do eixo. No Brasil, a indústria do aço emite entre 3% e 4%. Esse é o conceito que as empresas do aço buscam eficiência nos seus processos. Eu acho que o resultado da contribuição do Brasil no setor aço, ela é em função da busca contínua de eficiência. O Brasil tem proteção de floresta, o que o mundo não teve. Temos mais de 85% da matriz elétrica renovável. Esse é um dos motivos, talvez, que o Brasil esteja, em termos de regulação, talvez atrasado. Mas eu sempre digo, e vou repetir mais uma vez para esse seleto público aqui, o Brasil tinha que estar recebendo dinheiro de graça para a transição energética. O Brasil tem um potencial grande de geração energia elétrica, energia solar. Temos o capital humano, o povo brasileiro é fantástico. Eu trabalhei fora do Brasil, posso constatar isso, não por ser brasileiro, mas por ver o povo brasileiro trabalhando e ver outros povos fora do Brasil. Nada contra outros povos, mas valorizar o nosso capital. O custo de transição energética hoje é absurdo, não encaixa nos balanços das empresas, e qualquer regulação que o país venha fazer, o país tem que entender que o problema tem a contribuição do Brasil, mas o Brasil não é o maior impactante, e dentro do Brasil, a indústria do aço é o menor impactante. E nós todos temos a nossa responsabilidade de neutralização. O grupo ArcelorMittal até 2050, isso aí tem uma transição que no Brasil a gente tem o gás natural como exemplo clássico, que seria uma ferramenta de transição. Nós pagamos 4 vezes, no mínimo, mais que os Estados Unidos, quase o dobro do que a Argentina, por exemplo, dentro da própria América do Sul. Temos a questão da sucata, que a gente continua exportando sucata, ao invés de ter parte da solução de otimização de processo através de má utilização de sucata. Então, o Brasil tem muitos deveres de casa para fazer e cuidar, né? Tem a meta do governo federal de atingir desmatamento ilegal, pelo menos 0 até 2030. Isso vai trazer um impacto gigantesco. Olha o que está acontecendo atualmente aí no Brasil. Então, tem um caminho longo a ser seguido. As tecnologias elas vão estar eu imagino, em questão razoável de intensividade de capital, ainda daqui a uns 20 anos, talvez. Então, essa transição ela tem que ser muito responsável para a gente não gerar um outro problema, né? O problema social do desemprego em massa, né? Porque se transicionar todos os altos fornos do planeta, acho que você citou, alguém citou, mais de 70% da produção mundial, e passá-la toda, se fosse possível, para a serraria elétrica, ter um desemprego em massa vai gerar um problema social gigantesco. Então, eu diria que tem que ter muita sabedoria e o país transicionar na sua regulação, entendendo que o país não é o fator causal de tanta discussão, de tanto problema nesse assunto, embora tenhamos a nossa responsabilidade e todas as empresas do setor do aço, da indústria do aço, estão trabalhando muito sério nisso, no Brasil e também no mundo, né? Então, acho que a mensagem seria nessa direção e que a gente consiga manter racionalidade e buscar transição e evolução com bastante sustentabilidade, né? De forma que as empresas continuem gerando emprego de qualidade, né? Que é o que a gente pode gerar. E seguindo um pouco nessa linha, né, Jorge, preservar os ativos industriais que estão aí, né? Não dá para jogar fora tudo que está aí. Que, de novo, eu vou repetir, são de alta eficiência. A indústria do aço no Brasil é de alta eficiência. Isso. Então, isso tem que ser preservado e encontrar alternativas que tenham uma cesta de alternativas para a neutralidade, né? Perfeito. Incluindo o CCS, que é uma verdade e tem que ser uma verdade. Bom, a próxima pergunta vai para o Marcelo Chara. Marcelo, falar um pouco sobre eventos geopolíticos e políticas locais e internacionais. As mudanças provocadas pelos eventos geopolíticos ou demandas da sociedade, globais e locais, constituem um risco para a sustentabilidade das empresas. Como mitigar isso? Digamos, hay guerra, invasión de Rusia a Ucrania. Acabó el gas para Europa. Mandó el gas para Europa. Eso impacta en todos nós. La conta de gas, o Brasil
específica o gas, a pesar de Brasil producir más de 100 millones de metros cúbicos por día, 140 millones de metros cúbicos por día, y consumir 50 o 60, yo no soy un especialista, más las cifras las conocemos, son públicas, o país importa gas de Bolivia e importa GNL. Entonces, cuando a Rusia invade a Ucrania, el gas sume, el gas dispara, y no pagamos el costo de la guerra, porque no tenemos gas, a pesar del país producir 3 veces lo que consume, porque reinyecta todo para la industria del petróleo, 8º productor mundial. Entonces, ¿cómo aquello impacta el sector energético do país, impacta nuestros negocios, nuestra industria, va directo al costo, nos pagamos ese costo. Es un ejemplo. PCI, Powder Coal Injection, es una tecnología que todas nuestras empresas aplican y es para inyectar combustible en los altos fornos. El principal proveedor mundial, Rusia. El planeta, el mundo libre, por hablar con transparencia, coloca puniciones para cualquier tipo de trade con compañías rusas que estuvieran bajo el ángulo de sospecha de estar vinculadas a alguno de estos eventos, con lo cual no. Nuestras compañías están listadas en bolsas de Nueva York y de Brasil, europeas. No podemos comprar carbón de Rusia, de la noche para el día. A salir a comprar carbón de cualquier lado, sin probar, sin homologar. Riesgo gigantesco. Y no solo esto, esa polarización en el mundo generó un enfrentamiento. Hay una guerra comercial. Estados Unidos y China, está claro. Estados Unidos decide defender su industria. Talla 232, 25% para todos los productos importados. Nearshoring, están repatriando manufactura, defendiendo el trabajo americano. Europa, tomando el mismo ejemplo. México, tomando el mismo ejemplo. Talla 25%. Estados Unidos están tallando hasta el 100% carros eléctricos. Defensa del trabajo americano, defensa del trabajo mexicano, defensa del trabajo europeo. No Brasil, somos invadidos por ASO chineses. Invadidos. Nos presentamos a denuncias por dumping. No puedo hablar del tema, mas está funcionando. Hay información pública, porque estamos convencidos que hay subsidio. Porque estamos convencidos que hay destrucción de trabajo brasilero y hay creación de trabajo chinese que fluye a aquellos países que no tienen esa defensa y no es protección. No tenemos miedo a la concurrencia, no sabemos exportar. 1/3 de la producción do aço do Brasil va al mundo como exportación. Lo que no podemos aceptar es concurrencia desleal. Y valoro sensiblemente el esfuerzo del gobierno que nos obvió. Y nos obvió, colocó una talla y colocó un cupo. Y estamos acompañando con maturidad. Mas es importante ahí que nos, la industria do aço, junto con toda la industria, con toda la cadena de valor, con los fabricantes de autopartes, con los fabricantes de carros, trabajar en conjunto, sin brigar para defender una visión sectorial, sino trabajar en conjunto para defender la industrialización do Brasil, la reindustrialización do Brasil. La década del 80, el PIB industrial do Brasil era el 30%, hoy el 10%. A China, 30 años atrás, representaba el 4% del PIB industrial do planeta, hoy 40%, gente. Entonces, claramente, los eventos que acontecen en el mundo en materia de geopolítica tienen impacto directo y en estos no tenemos que ser naivos, no tenemos que ser inocentes a la hora de defender los intereses de la industria brasilera, los intereses del trabajador brasilero, los intereses del país. Hay factores también que son locales que impactan y nuestra industria tiene que tener la capacidad y tiene la capacidad. Yo valoro lo que comentó Jorge, que somos capaces de enfrentar desafíos de una naturaleza, digamos, enorme. Greve de los camioneros, todos nos sufrimos. No tuvimos cómo alimentarnos a su cocina.
Los altos fornos no pueden parar, no podemos parar altos fornos. Es todo un proceso, un procedimiento, son cientos de millones de reales que están en riesgo. Y tuvimos que mantener la operación, nos ayudando unos a los otros, viendo cómo hacer para pasar las carretas, seguíamos las carretas. Tuvimos un evento gravísimo, que sobre todo Agardao y todo el team de Gustavo sufrió en Río Grande do Sul. Nosotros en Usiminas tenemos una operación lá, una usina, Humaitá, la enchente terrible, que fue una tragedia humana. Y no solo todo lo que significó en términos humanos las personas, sino también clientes, cadena de valor, fornecedores, la industria toda sufrió. A nuestra industria tem que ter y tem la capacidad para enfrentar desafíos de toda esa naturaleza. Mas nós sozinhos no podemos hacer. Necesitamos del gobierno para evitar los desequilibrios en las concurrencias desleales. Necesitamos de toda la comunidad. Necesitamos contribuir y también ser receptivos para poder enfrentar todos estos desafíos. Obrigado, Marcelo. Agora eu vou voltar para o Ricardo. Ricardo, falar um pouco sobre sustentabilidade. Sob a ótica de sustentabilidade, como a CBMM trata a necessidade de equilíbrio entre a geração de resultados no curto prazo com a visão estratégica de longo prazo? Então, a gente procura conciliar curto, médio e longo prazo lá, né? Se eu falo de usos e aplicações, nós temos hoje várias aplicações que nós temos que cuidar da manutenção. Vou te dar um exemplo, né? Quando a CBMM começou, o primeiro uso que foi desenvolvido foi o uso de nióbio em produtos de aço para gasodutos, oleodutos, para as condições de segurança que coloca. E hoje 100% do aço produzido para essas aplicações tem nióbio. Então aqui se trata de uma manutenção. Por outro lado, nós temos baterias que estamos investindo, estamos agora no go-to-market, está ali, né, numa fase já de final de desenvolvimento de tecnologia para início das atividades comerciais. Nós temos uso de fungicidas, nós estamos começando pesquisa. Então é uma curva S, onde nós temos hoje 16 programas. Esses programas são classificados por tópicos, por segmentos, em que a gente procura sempre ter manutenção, desenvolvimento, fase inicial, para que a gente rode isso constantemente e garanta a perpetuidade da companhia, né, tendo curto, médio e longo prazo convivendo aqui em harmonia. A gente cria indicadores para que isso tenha sucesso, né? Muitas vezes a gente falava, puxa, mas esse investimento, P&D, são anos e anos, a gente não conseguia ter uma medição mais clara do quanto que isso realmente era efetivo. E hoje nós temos metas de inserção. O que é essa meta de inserção? Nós vemos o quanto que essas novas tecnologias geraram, de fato, venda, né? Porque a gente sempre questionava, não, espera aí, mas hoje é o longo prazo do que iniciamos alguns anos atrás, tá certo? Então, o longo prazo já chegou para vários projetos, não podemos ficar sempre falando que é o longo prazo. Dessa maneira, com esse indicador que vira metas de muitos profissionais, e ali para a gente sempre a equipe comercial e técnica trabalhando juntos, nós não vamos sozinhos no cliente, nós vamos sempre em dupla. Alguém com perfil técnico e alguém com perfil comercial. Os dois andam de mãos dadas, tá certo? Sempre muito alinhados. Então, dessa maneira, procuramos trabalhar, né, nessa perpetuidade. Eu diria também que o tema de ESG sempre constante e ao longo de toda a estratégia da companhia. E aqui eu conto alguns exemplos do que a gente tem feito. Obviamente, nós temos o nosso raio de influência, mas procuramos fazer dentro daquilo que é possível. Estamos na cidade de Araxá, uma cidade de Minas Gerais, com 110 mil habitantes, e o que a gente procura é fugir do assistencialismo e desenvolver uma cidade que seja autossustentável, com iniciativas de empreendedorismo, projetos de responsabilidade social com crianças, com adolescentes. 52% dos nossos fornecedores hoje são locais da cidade de Araxá, e não estão lá só por questão de Araxá, porque como uma empresa global, como um player global, nós temos que ser competitivos, então os nossos fornecedores também têm que ser. Então aí é um trabalho que se faz de desenvolvimento mútuo, conjunto, para que toda a cadeia seja competitiva. Então, existem trabalhos de consultorias, de apoio, para que eles possam cada vez mais se capacitar e continuar fornecendo para a CBMM e tornando a operação como um todo competitiva. Lançamos nesse ano, depois eu conto para vocês se vai dar certo ou não, ainda não sei, um programa que é Vai Que Dá Araxá. O que é esse programa? Nós pegamos até essa ideia com a Anglo Gold, tá? Só para... A Anglo Gold tinha isso, nós trouxemos e adaptamos para a nossa realidade.
nós estamos lançando aqui um patrocínio de R$50 mil para empreendedores que estão começando as suas empresas. Mais importante do que os R$50 mil, nós temos uma empresa de consultoria que os ajuda a como transformar uma boa ideia em um projeto. E aí nós abrimos para 10 vencedores, tivemos 94 inscritos, os 10 começaram, e vamos lá. Então, por um ano, né, além de ter o dinheiro, tem essa questão da assessoria que eu acho que é fundamental para a perpetuidade. E depois essas coisas vão funcionar, o que puder ser utilizado, né, como fornecedor da CBM, ok, o que não for, certo, segue, né, em outro segmento. Um outro programa que nós temos, que eu acho que garante a perpetuidade também da companhia, e esse eu gosto de falar sempre, porque eu acho que é um programa bastante particular, nós damos 80% de subsídio para as escolas de todos os filhos dos funcionários. Todos. Né? Não importa o nível. Eu tenho, todos os funcionários têm. Então, por a gente saber que no Brasil, muitas vezes, o ensino público não tem a mesma qualidade de um ensino particular, infelizmente é assim, é uma realidade, né? A gente não tem muitas ferramentas para melhorar o ensino público, mas a gente pode, sim, ajudar os nossos funcionários a darem aos seus filhos um nível de escolaridade melhor. E eles têm isso até a formação universitária. Desde a escola básica até a formação universitária, 80%. A gente paga 20%, o funcionário paga, obviamente, para ter também um compromisso das famílias, né? E o que a gente vê, com 70 anos de existência da companhia, nós temos ali algumas famílias que já estão na 4ª geração, e é impressionante a ascensão social que essas famílias têm através da educação. As famílias não têm nenhuma obrigação de o filho ficar na empresa, mas muitos querem ficar, porque causa um senso de pertencimento também. Fala, pô, meu avô trabalhou aqui, meu pai. Então, essas são as maneiras que a gente vai trabalhando também para aumentar a nossa zona de influência na sociedade, para que a gente possa garantir que a gente tenha profissionais que vão estar sempre sendo formados e capacitados para trabalharem na empresa e onde eles quiserem, tá certo? Né? Uma maneira de fazer algo melhor pela sociedade. E o programa todo que eu comentei, né, de tecnologia, estando atento a todas as tendências globais. Parabéns. A próxima pergunta vai para o Gustavo Werneck. Gustavo, um pouco de imagem e percepção da indústria. Tá? A imagem e percepção que os jovens têm no setor da indústria do aço, não minero-metalúrgico, né? Não é atrativo. O que fazer para mudar esse cenário? Poxa, essa é uma excelente pergunta e um excelente debate, assim, né? Alguns meses atrás eu recebi uma carta. Fazia muitos anos assim que eu não recebia uma carta, né? Então eu tenho muita interação no LinkedIn no dia a dia, eu respondo tudo pessoalmente, com as gerações eu interajo muito no TikTok, né? Mas carta tinha muito tempo que eu não recebia, né? Aí eu abri a carta, era de uma pessoa, de um senhor, que mora numa cidade chamada Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, que fica próximo da nossa usina de Ouro Branco. Eu abri a carta com muita curiosidade, né? Não sabia nem como é que rasgava, abria o envelope, né? E a carta dizia mais ou menos o seguinte, né? Era um senhor, assim, que, até da forma como ele escreveu, assim, de origem bastante humilde, né? E ele relatando, assim, que a filha dele de 17 anos, ela tinha passado no programa de jovem aprendiz. E ele dizendo na carta que tanto ele quanto a esposa, no primeiro dia de trabalho dela, estavam muito na expectativa de que aconteceria, né? Então ele relata na carta que eles foram na padaria, compraram ali um lanche da tarde, um bolo e tal, para esperar a filha voltar do primeiro dia de trabalho, né? E aí na hora que a filha chegou em casa, né, eles chamaram ela para conversar, para tomar o lanche com eles ali no final da tarde, né? E perguntaram para a filha como é que tinha sido o primeiro dia de trabalho, né? E a filha falou assim: pai, foi o melhor dia da minha vida, né? Eu cheguei lá, estava todo mundo me esperando, né, com o café da manhã, todo mundo sabia o meu nome, todos me receberam muito bem, né? Me chamaram para participar de uma reunião, perguntaram a minha opinião na reunião, mesmo sendo meu primeiro dia de trabalho, eu como jovem aprendiz, eu tive a possibilidade de contribuir, de falar, nem sei se eu falei alguma coisa que devia ou não, mas todos agradeceram.
Aí ele falou assim, vocês fizeram meu dia como pai, o dia mais feliz da minha vida. Aí tu lia a carta, tu dá vontade de chorar quando tu lia a carta. E eu fico imaginando quantas vezes, assim, no dia a dia das empresas, nós mesmos na Gerdau, que a filha chegava em casa e o pai perguntava, meu amor, como é que foi o teu primeiro dia de trabalho? E ela falava assim, pai, eu não quero conversar, estou tão triste, tão chateada que eu vou trancar no meu quarto. Então, eu acho que as pessoas, assim, elas estão se afastando do nosso setor porque nós, como líderes, não temos sido capazes de colocar as ações adequadas para atrair as pessoas. É muito fácil, assim, eu ando muito por aí, pelas nossas usinas, e sempre escuto a velha história, né? Poxa, a geração Z é muito apressada, não quer trabalhar, quer tudo para ontem, não tem paciência. Aí a gente começa, são as profecias autorrealizadas, a gente começa a acreditar nisso como uma verdade que ela não é, né, Ricardo? E aí, Ricardo, a gente tem alguns fóruns onde a gente debate isso, da Fundação Dom Cabral, e a gente sempre fala isso, né? A gente tem que parar de acreditar nessas coisas, a gente tem que ir para campo ver se as coisas são assim mesmo. As minhas observações dos últimos tempos, andando, que não é assim, tá? Eu acho que nós, como líderes, não temos feito o nosso papel para atrair, para desenvolver, né? Para criar a condição que a gente tenha as melhores pessoas trabalhando com a gente, desde o ponto de vista da comunicação, como a gente falou, até para a gente não compreender melhor algumas coisas. Vou dar alguns exemplos práticos para você, talvez 2 exemplos, tá? Falei do jovem aprendiz. Talvez vocês não saibam ou não lembram, mas todas as empresas onde vocês trabalham, por força da lei do ano 2000, tem que ter um percentual do número de colaboradores ou funcionários de jovem aprendiz, que varia de 5% a 15%. Tá? Eu fiz um trabalho junto com a Fundação Dom Cabral, viu, Ricardo, ano passado, junto com várias empresas, para entender como as empresas tratam o programa de jovem aprendiz. A ampla maioria não leva a sério o programa. Tem a cota, vamos chamar assim, dos 5% a 15%, mas a grande maioria nem leva o jovem entre 14 e 24 anos para conhecer e para interagir com a empresa, né, da qual ele foi contratado. Muitas vezes deixa no Senai, fica lá às 4, 6, 8 horas no Senai, né? Então, olha a oportunidade incrível que a gente tem perdido de desenvolver jovens no Brasil, no seu primeiro emprego, no seu primeiro contato com uma empresa profissional, de criar uma cultura assim, de amor pelo aço, de amor pelas empresas. A gente não cuida bem desse programa. E depois a gente mesmo fica reclamando, quando a gente olha hoje a taxa de desempregabilidade entre jovens de 18 a 24 anos no Brasil, ela é 20%. Tu olha hoje o desemprego no Brasil, 8,7%. Tu olha o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos, é 20%. Podem olhar e pesquisar o IBGE ano passado. Então a gente não está cuidando bem dessas coisas. Olha a oportunidade que tu tem de trazer esses jovens, de cuidar, de receber uma cartinha como essa que eu recebi. Questão de formação de engenheiras, de engenheiros, né? Se eu perguntar para vocês assim, vocês têm ideia de quantos engenheiros de produção se formaram no Brasil ano passado? Ou quantos engenheiros mecânicos se formaram? Engenheiros, né? Pensem na cabeça assim que eu vou falar quantos foram, para vocês, se vocês estão muito longe ou muito perto. No Brasil, ano passado, se formaram 2.500 engenheiros e engenheiras mecânicas e 2.500 engenheiros e engenheiras de produção. Sabe quantos engenheiros metalurgistas se formaram no Brasil ano passado? Tem ideia? Ricardo, 170. 170. Nosso programa de trainee ano passado na Gerdau, a gente trouxe 240 pessoas, porque a gente desenvolve no Brasil, não só para ter aqui, mas para poder mandar para nossas operações em outros países, especialmente nos Estados Unidos, que por força da lei, a gente tem que ter 2 anos a pessoa trabalhando com a gente aqui na Gerdau no Brasil para poder mandar para os Estados Unidos. 170, por quê? Porque hoje, o curso de metalurgia, ele só tem de dia, não tem mais nenhuma escola que tem curso de metalurgia no Brasil à noite. Quem tem condição de frequentar uma escola, Albano, cuja família tem condição de bancar, porque a maioria dessas pessoas precisa trabalhar, e a evasão da engenharia metalúrgica hoje no Brasil ela é 85%. De cada 100 que passam no vestibular ou entram, só 15 se formam. Nós temos que ir lá cuidar disso melhor, né? Por que essas pessoas estão indo lá e saindo? Uma jovem profissional que entrou, por que elas estão indo? Certamente estão fugindo da gente por algum motivo. Então, o meu ponto de vista é que nós temos que fazer melhor o nosso trabalho. Eu acho que tem oportunidades enormes aí para a gente trabalhar melhor na narrativa, na comunicação,
né? O nosso setor é um setor extraordinário, não tem nenhum produto mais importante, material mais importante para o futuro da humanidade que o aço, só que, no meu ponto de vista, a gente tem que fazer melhor o nosso papel. Tá? Então, de novo, fica um convite, e o convite ele precisa ser traduzido em ações. Então, recentemente, a gente começou agora um trabalho com a Fundação Dom Cabral, nós estamos fazendo pilotos em algumas empresas no estado de Minas Gerais, para melhorar o aproveitamento da jovem e do jovem aprendiz. Então, fica também o convite, se quiserem conhecer, quiserem participar. Isso não é um programa para Gerdau, um programa para o Brasil, um programa para todos nós. Tá? Então, o meu ponto de vista é que não adianta reclamar. Nós não temos feito o nosso trabalho como a gente deveria fazer. Obrigado. Fica aí o desafio, né? Bom, a próxima pergunta vai para o Jorge Luiz. Jorge, na verdade, como a empresa, a ArcelorMittal, está se preparando para as mudanças que virão com o avanço da inteligência artificial e robótica, e seus impactos nos processos de negócios e o perfil dos colaboradores? Em primeiro lugar, que você comentou ali, nós tomamos um choque no Congresso e outro choque aqui, né? Um numa velocidade assustadora e outro que tem que ser muito e vai demorar muito, né? Mas o fato concreto é que a inteligência artificial está chegando aí, né? E, em primeiro lugar, nós temos inovação como um dos pilares da nossa organização, né? De melhorar os nossos resultados. Inovação, de fato, tem que mudar o status do resultado, não somente criar coisas que não geram valor. Nós temos hubs de inovação, nós temos 2 laboratórios de inovação aberta, um em Belo Horizonte, um em Vitória, o Assolab em Belo Horizonte e o Inove-se em Vitória, que faz a relação com o ecossistema. Temos convênios com entidades espalhadas, com startups, temos fóruns de inovação via esses laboratórios, com as federações das indústrias, né, nos estados que a gente tem operação. Temos surpreendido com o trabalho das federações onde a gente tem atuação, né, de focar nessa direção. Em robótica, temos apoio ao sistema do SESI. Temos até um exemplo muito interessante lá no Espírito Santo, que é uma galerinha de 14 a 17 anos, que são os pocadores. Eles estão no 3º ou 4º ano, eles competem um programa da Fórmula 1 chamado F1 in Schools. E eles produzem os mini carros de Fórmula 1 e na produção do carro tem, obviamente, quesitos de ganhar o primeiro lugar pela velocidade do carro, né, competindo mundo afora. O ano passado foi em Singapura e na construção do carro toda a terminologia do ESG, de baixa geração de CO2, eles produziram as partes metálicas dos carros desse último ano lá na nossa unidade, na nossa oficina, junto com os nossos operadores, e eles foram campeões mundiais em atendimento de toda a regulação ESG. Foi o projeto mais completo, não ganharam na velocidade do carro, mas ganharam na composição do carro nos quesitos ESG. Meninos e meninas de 14 a 17 anos de idade. São pessoas que são os nossos futuros, né? Os jovens que estão aqui hoje são o nosso futuro também. Imagina os de 14 a 17 anos, né? Então, são iniciativas, temos o nosso centro de pesquisa, não só no Brasil, mas nos 12 centros, um braço dos nossos centros de pesquisa focado em inteligência artificial, em robótica. Temos cientistas de dados espalhados, não só no Brasil, mas mundo afora, buscando transformar dado em informação e em ferramenta também de inteligência artificial em processo, via uso de Advanced Analytics e assim sucessivamente. Com as federações, fui bem surpreendido recentemente no Ceará, com a FIEC. A FIEC tem, se o número não me fugiu à memória, naquela data, uns 3, 4 meses atrás, 79 cientistas de dados na Federação da Indústria do Ceará e mais de 20 espalhados em todos os fusos horários do mundo, morando em fuso horário do mundo. Então, essa metodologia de ciência de dados na FIEC, ela roda 24 horas por dia,
porque ela tem cientistas em todos os lugares. Então, são coisas que a gente vem trabalhando com as federações e iniciativas variadas já de aplicação de robô, inspeção de equipamento, né? E por aí afora. Então, são iniciativas que não têm o caminho contrário, né? Isso veio para ficar e a gente precisa se adaptar, tendo em consideração que nosso setor é grau de risco 4 e tem aplicações que tem que ter cuidado para não gerar problema de segurança colocado aqui como valor pelas 4 organizações, e nós não podemos abrir mão de valor para desenvolvimento de inteligência artificial e de robótica, tem que ser obedecendo valores como segurança e saúde é um valor, foi bastante comentado aqui hoje. Obrigado, Jorge. Marcelo, uma pergunta para você agora sobre descarbonização. Sei que é um tema que você gosta muito, né? Como enfrentar a urgência das demandas da sociedade em relação à descarbonização, transição energética e produtos verdes, com as dificuldades e velocidade da mudança no processo de siderurgia? Como é que você vai encarar isso? Bueno, Jorge ayudó bastante porque ya fez una boa síntesis de estos temas. En materia de tecnología, o sea, partiendo de la base que el mundo es 70% alto forno, carbono intensivo, y 30% del mundo es forno eléctrico, que energía intensiva, energía eléctrica intensiva. Uno energía química intensiva y el otro energía eléctrica intensiva. Las previsiones, los procesos con fornos eléctricos son de menor generación de CO2 que de alto forno. Alto forno puede ser un poco más, un poco menos, estando en torno a las 2 toneladas. Los procesos de forno eléctricos, si son con reducción directa, utilizando gas natural, que es digamos, el reductor tradicional, y indo a T pura sucata, puede ser entre 1,6 y 0,3, 0,4. Si sumado eso, sumamos la tecnología del carbon capture and storage o el carbon capture and usage, que hoy ya está se instrumentando. En Estados Unidos se bonifica. Entonces, cada tonelada puede llegar a recuperar el Inflation Reduction Act. Fue feito, pagan até $80 por tonelada de CO2 que se consume, digamos, capta, viabilizando la aplicación de la tecnología. Con lo cual, el 70% de altos fornos, 30% de fornos eléctricos, para ir virando la tecnología, tal como Jorge comentó, la magnitud, la vida útil de nuestros altos fornos duran 20. Nos hicimos un reliner de alto forno, costó $600 millones, 2.7 billones de reais para los próximos 20 años. Y como nuestras compañías van a tomar esa decisión en el futuro con algunos de los altos fornos, no todos, más algunos, porque toda la industria no puede virar a forno eléctrico, porque no hay sucata suficiente. No quiero dar estadísticas, mas la sucata va a faltar en el planeta. Ya hoy en Estados Unidos, que uno de los principales exportadores, ya están pensando cómo hacer para limitar la sucata. Él falaba recién, alguna vez en algún congreso falamos que exportar sucata era exportar oxígeno. ¿Por qué? Porque la sucata tiene casi 100% de ferro y para fundirla no necesita reducir con carbono, con lo cual la sucata es oro. Hay que conservar la sucata, pero el planeta no tiene sucata suficiente para alimentar todos los fornos eléctricos, para virar todo en esto de vuelta. Y yo comparto esto mucho con Gustavo, que en varias oportunidades menciona el tema de que no hay que ser inocente en esto, no es que, digamos, el mundo verde tiene un precio, tiene un costo la transformación, porque la sociedad de hoy no quiere tener frío, no quiere pagar la energía eléctrica 5 veces lo que sale, no por un tema de confort, por un tema de sobrevivencia, por un tema, hoy, virar a aso verde es un proceso. No hay solución mágica en esto. Va a llevar años el poder llegar la transición. Todo el mundo habla de hidrógeno. Ma hidrógeno cuesta una fortuna producirlo. Es muy interesante. Nos consumimos la industria do aço de Brasil consume 5 millones de metros cúbicos por día de gas natural.
Gas natural es verde, carbono, hidrógeno 4. Bueno, no es tan verde como el hidrógeno, hay 4 átomos de hidrógeno por cada uno de carbono. Si no, podríamos duplicar el consumo de gas natural, reduciendo las emisiones en un 5% de CO2, porque podríamos inyectar eso en nuestros altofornos. Nos conocimos la tecnología a décadas para hacer eso. Hidrógeno. Si el hidrógeno fuera barato y tuviéramos gas natural, podríamos sumar directo del 2 al 5% de hidrógeno. No sabemos cómo producir azos menos CO2 intensivos. Tiene un costo enorme, gigantesco. ¿Quién paga el costo? Los clientes van a estar dispuestos a pagar un plus por ese azo verde. Entonces, la descarbonización es un proceso muy complejo. Sin duda requiere de un apoyo gubernamental gigantesco. Los países que están haciendo la diferencia en materia de descarbonización están promoviendo la migración de tecnología. En Europa se están subsidiando proyectos con gas natural, siendo que el gas natural sale una fortuna. En varios países se están promoviendo. En Japón hay billones de dólares en investimentos, en R&D, pesquisa y desenvolvimiento, para hacer más eficientes los altos hornos. Y ya hay pruebas industriales donde muestran que los altos hornos pueden llegar a emitir hasta un 30% menos coinyectando hidrógeno en algunas de las etapas de sus procesos. Mas todo eso requiere un planeamiento, investimento, legislación, articulación compartida. Las empresas no podemos hacer frente, Solcinia, a todo este desafio. Perfeito, Gustavo. Vou passar agora para a Vânia. Bom, muito obrigada. Bom, devido ao adiantado da hora, nós não vamos poder abrir para as perguntas que eu recebi, mas eu queria dizer o seguinte: mais da metade das perguntas que estão aqui endereçam a questão da atração dos engenheiros, dos jovens talentos para as engenharias de Minas e de metalurgia. Uma outra metade fala sobre a influência das tecnologias digitais e inteligência artificial nas nossas profissões, tanto para o jovem se tornar um operador né, da vida real e acostumado na vida virtual, quanto os empregados que são pouco afeitos às tecnologias digitais, como é que eles vão conseguir atuar nesse novo mundo que se vê. Então, nós vamos passar para as considerações finais, e eu queria sugerir se nas considerações finais fossem endereçadas essas questões que foram as campeãs que foram recebidas as perguntas. E uma última que eu achei interessante é qual é o perfil do engenheiro da indústria do aço do futuro. Então, passando para as considerações finais, eu não sei se o Jorge vai poder ficar aqui fazendo... Se você quer passar para as suas considerações finais e tá bom. Vou começar com o Jorge. Esse é o favor que me fizeram para eu não perder um voo que eu tenho daqui a pouco. E o trânsito aí está meio pegando. Em São Paulo já vai pegar, né? Mas, primeiro, agradecer mais uma vez aí. Acho que foi um painel brilhante. E dentro das perguntas aí eu vejo o perfil do profissional futuro do nosso setor. Acho que a primeira coisa é aquele perfil que entenda que o aço é solução para muita coisa e o aço vai sobreviver juntamente com o nióbio e seus componentes por séculos e séculos à frente. Não existe solução ainda para substituir o aço. Nós somos o produto de maior reciclagem e somos sustentáveis por natureza e pela seriedade com que as organizações no Brasil tratam o aço. Nós somos clientes de nós mesmos, é só pensar assim. Então, que venham os engenheiros que vão ser recebidos nas nossas organizações com muito carinho e que vocês façam, de fato, parte do futuro, porque uma coisa que a gente sabe fazer, mesmo com os percalços, é cuidar de gente. Então, nós vamos cuidar bem de vocês e que vocês tenham motivação para trabalhar em nossas organizações. A gente vê exemplos aí, né? Eu vou, do fundo do coração, meus colegas do PCM já sabem da minha opinião, a grata surpresa em saber que o Ceará é a maior aprovação do ITA no Brasil. Isso é uma grata surpresa. E conhecendo as pessoas de PCM,
são pessoas maravilhosas, os engenheiros com uma capacidade tremenda. Então, que vocês entendam isso. E cuidar de gente. Eu vou dar um exemplo para fechar aqui, um acontecimento início da década de 90. A nossa organização decidiu que nós teríamos que ter 80% da nossa força de trabalho com pelo menos segundo grau completo. Nós tínhamos 20%. Tínhamos que tomar uma decisão. Ou troca todo mundo ou investe em educação. Nós montamos, junto com o SESI, uma escola lá na antiga CST, hoje a ArcelorMittal Tubarão. Uma escola que operou 10 anos, formando os nossos empregados, do primeiro grau, que muita gente não tinha nem primeiro grau, até no mínimo segundo grau. Essa escola começou para os empregados, os familiares, mulheres e maridos ficaram extasiados com aquela oportunidade, queremos isso também, nós trouxemos mulheres e maridos para dentro, e os contratados, nossos parceiros quiseram também, nós trouxemos parceiro para dentro, e a nossa escola, durante 10 anos, formou muita gente, e no caso específico dos nossos empregados, nós saímos de falta de escolaridade para excesso de escolaridade, porque à medida que a turma ia terminando o segundo grau, eles queriam ir para a faculdade. Nós começamos a apoiar, nós começamos a ter o maior problema que nós queremos ter, que é gente capaz e com excesso de capacidade para a necessidade daquela época. Então, estou dizendo isso como um exemplo que nós vamos cuidar bem sempre do nosso capital humano, errando e acertando, procurando acertar mais do que errar, obviamente, e ter, eu acho que o Gustavo foi feliz na fala, o nosso tempo tem que ser, de fato, investindo para cuidar das pessoas, no seu desenvolvimento e a proximidade da liderança com as pessoas. Isso é um diferencial que nós temos e estamos abertos a receber os profissionais do futuro. A ArcelorMittal é uma empresa multinacional, falei em mais de 60 países, e o Brasil, há 10 anos para cá, é exportador de talento do grupo. O que não era o Brasil, era na Europa. Então, nós viramos protagonista porque temos vocês, pessoas de alta capacidade. Muito obrigado. Obrigado. Ricardo, suas considerações finais. Até mais. Não, vamos lá. Acho que nessa questão do profissional do futuro, eu queria trazer um pouco da experiência que eu tive enquanto estudante, o que influenciou na minha carreira, né? Eu, quando estava no terceiro ano, me formei em engenharia metalúrgica na USP, aqui em São Paulo. Quando eu estava no terceiro ano, a CBMM tinha um programa de muita proximidade com as universidades e ali já um professor que era, no caso, né, o diretor de tecnologia da CBMM, Renato Papaléu, talvez muitos conheçam aqui. Renato Papaléu me chamou e falou: Ricardo, a gente está começando a estudar aqui o uso de nióbio em aços inoxidáveis. Você não quer se candidatar a uma bolsa de iniciação científica da FAPESP? E a gente usa os laboratórios do IPT, a CBMM banca os custos do IPT, mais o material e tal. Putz, eu fui, tive a bolsa, foi um ano de aprendizado ali, trabalhei durante um ano junto com a CBMM, tive a experiência de me aproximar do IPT, então isso foi formando a minha carreira. Depois, no quarto e quinto ano, fiz estágio na Aços Vilares, que era outra empresa extremamente presente na universidade. Acabei indo trabalhar na Aços Vilares, na engenharia de processos. O meu gerente era um professor de termodinâmica lá na Poli. O diretor técnico era um outro professor, Ivan Faleiros. E ali fiz o meu mestrado com todo o patrocínio da Aços Vilares. Então, acho que fica aqui também o desafio para todos nós de como que a gente põe as universidades em contato com as nossas empresas para que a gente possa mostrar para eles a possibilidade de crescimento, de atratividade, tudo aquilo que a gente, como indústria do aço e fornecedores, fazemos, que tem muita coisa boa para a gente mostrar. Então, fica só essa dica. E a última coisa, eu sei avançar do tempo, mas vou falar em 1 minuto, né? Na agenda de descarbonização, trocando de tema, eu contei isso no encerramento do ano passado aqui. Eu me lembro que há 6 anos atrás, eu fui para uma reunião com um grande produtor de aço na Suécia, uma empresa referência mundial, e eu fui lá preparado com os insumos básicos de qualquer negociação. Queria fechar um contrato de 1 ano, fui lá levando as condições comerciais, qual era o preço, prazo de pagamento, quanto que a gente podia fazer de estoque lá para eles, consignação, tudo mais, e fui lá para a Suécia conversar. E aí, a primeira pergunta me pegou totalmente desprevenido, foi: Ricardo, qual que é a sua emissão de CO2? Qual é o seu plano? Qual é o seu compromisso de ser emissão zero? E eu não estava absolutamente preparado, eu tinha só as questões habituais da época.
A coisa mudou tanto, gente, que hoje não precisa mais ir para a Suécia. O ano passado, numa reunião com um cliente na Índia, foi exatamente a mesma pergunta. Agora eu já estava preparada. Mas essa questão da descarbonização está na agenda do mundo todo. E a indústria de aço está se mexendo, eu acho que está se mexendo. Não é fácil o compromisso, tem custos altos, tem todo um parque industrial instalado, mas eu vejo uma conscientização estabelecida, clara, em todos os grandes grupos mundiais. Então, a coisa vai acontecer, o tempo é nosso desafio, né? Mas juntos acho que a gente pode sim promover essa mudança. Agradeço ao Albano, agradeço a Vânia a gentileza de me convidarem novamente para estar aqui. É com grande prazer que eu procuro contribuir. Eu queria deixar uma última mensagem aqui, que para todo mundo aqui dessa plateia que viveu no mundo do aço, não existe setor manufatureiro, nem setor agrícola sem aço. O aço faz parte do nosso dia a dia, setor médico, qualquer atividade que você queira estar trabalhando hoje no mundo, o aço é fundamental. Muito obrigado. Depois de tanto debate e aprendizado sobre a longevidade e a juventude, vocês podem estar se perguntando: e a nossa ABM, como está? O Sérgio já deu um spoiler. A ABM está muito bem, obrigada. Como nós, ao longo de nossa vida, e as empresas, de modo geral, também teve momentos difíceis ao longo dos seus 80 anos. Um desafio extraordinário e bem resolvido foi o de sobreviver durante a pandemia, mas conseguimos, graças ao esforço conjunto de seus gestores, dos colaboradores, do conselho, das mantenedoras, dos associados e dos voluntários. Após a recuperação financeira da instituição, já começamos a pensar no crescimento. Criamos um grupo de trabalho sobre atração e retenção de engenheiros, com participação de empresas e da academia, e cujas ações estão sendo conduzidas pelas regionais da ABM. Também foi criado um grupo de descarbonização, cujo coordenador é o Albano. Sua primeira iniciativa foi de criar um curso, cujo início será no dia 30 de setembro. E, futuramente, o apoio na definição dos critérios de concessão e capacitação de empresas interessadas na obtenção do selo verde de produtos siderúrgicos. A terceira iniciativa é um grupo de trabalho de indicadores de ESG. Como vocês podem ver, são iniciativas muito relevantes e alinhadas com os debates que tivemos nas ABMs UX anteriores. Vocês se lembram disso, né, Ricardo? Mas nós gostaríamos de ouvir vocês. Na pesquisa de avaliação do evento, vocês terão um espaço para enviarem as suas sugestões. Podem ser novos cursos, webinários, grupos de trabalho ou alguma iniciativa inovadora fora da caixa. Estamos abertos para ouvi-los. Estas e outras informações serão tratadas para o plano de crescimento da ABM. Ser um espaço para compartilhar, conviver, colaborar e inovar para crescer, tanto para as empresas como para pessoas. Esta é a missão da ABM e a fonte de sua eterna juventude. Mesmo no mundo digital e da inteligência artificial, sempre haverá necessidade de convívio e aprendizado entre as pessoas. Estamos agora mirando os 90 anos e temos tudo para acreditar que chegaremos lá fortes e mirando os 100. Talvez sem alguns de nós, porque a vida humana é finita. Mas boas empresas e instituições, essas podem ter uma vida sem limite. Gratidão às pessoas do passado e às de hoje, que trouxeram a ABM até os seus 80 anos com o vigor de uma jovem senhora.
força, motivação e disposição àqueles que irão levá-la ao 100. Parabéns a todos nós que estamos deixando um legado, que construímos e deixando para o futuro, para as gerações futuras. Temos muito a celebrar no coquetel que nos aguarda. Um brinde ao futuro. Que permanecemos jovens de espírito até o último dia das nossas longas vidas. Tchim, tchim.